Zuzu, apresente o nosso convidado de hoje, que tem muita gente esperando para a participação dele. Perfeitamente, daqui a pouco tem o Pavinato e o nosso querido Piperno, mas antes o nosso comentarista Rodrigo Constantino, diretamente dos Estados Unidos. Todo mundo quer saber o que ele achou do resultado. É com você, querido Consta. Boa tarde. Boa tarde, Zuckerman, Emílio, toda a turma do Pânico. Não dá para ficar feliz, né? É uma coisa vergonhosa. No exterior, né? Eu sei que tem uns militantes aí falando, não, Bolsonaro era um pária, Lula era bem visto. É bem visto dentro de um clubinho, de uma patota que tem uma visão toda de torcida do Brasil. Mas para a pessoa minimamente séria e atenta, como é que você explica que um corrupto condenado em terceira instância volta a ser presidente do país? Com esse processo todo de lavagem do seu histórico, do seu passado, pela imprensa, pela velha mídia e pelo próprio TSE, né? Fazendo censura, impedindo de lembrar que Lula é Lula, amigo de tiranos que agora já estão, né, mais à vontade, confortáveis para parabenizar o companheiro, né? O Globo já está chamando o Maduro de presidente da Venezuela. Meu Deus. Então, assim, é muito triste, né? Eu fico vendo a turma no Twitter, realmente, naquela cracolândia, né? Falando, chora mais que eu tô me divertindo. E você fica com aquela sensação assim, né? Perdoai-vos, Senhor, pois não sabem o que fazem, né? Quem vai chorar são eles que acreditaram que vão ter picanha a partir do ano que vem, né? Então, assim, é uma coisa muito triste. Eu acho que eu até pedi aí para a produção separar um videozinho que eu postei, porque eu acho que é um videozinho que retrata melhor o que aconteceu no Brasil agora nesse final de 2022. Temos aí o videozinho? Vai, para. É isso. O sujeito impediu a destruição total, mas causou um pequeno estrago. Aí pronto, né? A cidade passou a tratá-lo como inimigo e atacá-lo. Né? Então, assim, é uma situação muito preocupante. Exato. O risco aumentou muito. E eu acho agora que todos os patriotas, todas as pessoas decentes, aqueles que não estão comemorando junto com traficantes e ditadores, né? Essas pessoas agora têm que entrar no modo bombeiro, acionar o modo bombeiro. Agora é apagar incêndio, mitigar o estrago, lutar para impedir o pior, para salvar a nossa democracia de fato, que agora está ameaçada mais do que nunca, né? Então, o brasileiro não desiste e desesperança não pode ir por esse caminho, que esse caminho é trevas. Na mitologia grega está lá na caixa de Pandora, sobra, a última coisa que sobra é a esperança. Sem ela, já era. Então é arregaçar a manga, Emílio e Zuckerman, e trabalhar para impedir o pior. Agora, a gente estava num clima de tentar construir uma nação mais próspera, livre, agora é impedir o estrago dessa quadrilha que voltou à cena do crime, segundo o próprio Alckmin. E só para chamar a atenção aqui, eu vou ser um observador implacável dessa velha imprensa, né? Apontar o duplo padrão e a hipocrisia deles diariamente. E hoje já começou, né? O Estadão já está chamando o orçamento secreto, que até ontem era o maior crime de corrupção do país, né? Fazia até o mensalão parecer brincadeira de escoteiro. Já está o Estadão falando que o Rodrigo Pacheco negocia um acordo com Lula para manter abre aspas, as emendas parlamentares. Então são os milagres da eleição, né? Agora o orçamento secreto e aí voltar a falar em emendas parlamentares. Vai ser um show de hipocrisia, um show de cinismo, e isso é a marca registrada da esquerda, né? Não tem jeito. Pois não. Não, Consta, baseando no teu vídeo que você ilustrou aqui, eu queria te perguntar da turma que está culpando o próprio Bolsonaro pela volta do Lula. Evidente que o Bolsonaro teve vários erros, só que culpar o Bolsonaro depois de... Porque eu acho que o grande acerto do Bolsonaro, ele foi mostrar como é que funciona o sistema para todo mundo. Olha como é que funciona o judiciário, como é que funciona a emenda aqui, os outros prefeitos, a grande mídia. Eu queria a tua análise sobre isso. Alba, o Bolsonaro escancarou a podridão desse sistema carcomido, né? Ele cometeu muitos equívocos também, principalmente de postura, de comunicação. Veja que nesse segundo turno ele conseguiu fechar bastante o gap, né? Não estamos nem entrando aqui na questão da lisura do processo eleitoral, essas curvas retilíneas, né? Para quem estudou um pouquinho de estatística, deveria haver mais aleatoriedade, né? Então é uma coisa esquisita, parece muito um algoritmo.
não vou nem entrar por aí. O presidente Bolsonaro conseguiu fechar bastante o gap e ele adotou uma postura muito mais humilde, muito mais conciliatória. Então eu acho que fica como lição isso, né? O Bolsonaro era aquela visão do herói trágico, o cara meio tosco que foi lá peitar e escancarar esse sistema podre. Agora, e caiu em muita casca de banana desnecessária. Agora, essa turminha a que você se refere, né? Vamos ver o tweet do Kim hoje, vamos ver a turminha podre, da ala podre do Partido Novo, né? João Moedo e companhia. Essa turminha vai ficar, o Nando Moura, né? Exalando rancor, ressentimento, né? Chupa, se vocês não tivessem tratado a gente dessa forma. Quer dizer, os caras com raiva do Bolsonaro ajudaram a afundar o barco, né? E agora estão falando assim, a culpa é sua, capitão. Mas o barco está, né, indo a pique. Então, o Brasil vai passar por anos muito difíceis à frente. Qual é a estratégia dessa turminha do MBL e companhia? Agora, com o Lula, eles voltam a buscar alguma relevância como oposição. Antes eles estavam num dilema. Eles eram oposição ao Paulo Guedes, falando em nome do liberalismo, ao lado do PT. Quer dizer, era uma coisa ridícula. Eles expuseram a farsa que eles são a todo mundo. E agora eles vão tentar uma espécie de reaproximação. Tamo junto, somos oposição a essa esquerda, Lula, anti-PT. E a gente vai virar e falar assim, você fede, sai pra lá, né? Não vem com esse papinho. Você pediu o voto nulo, você demonizou o Bolsonaro e passou pano pra STF, pra TSE e até pro Lula. Né? Então não vem pra cima da gente com essa historinha, né? A turminha tucana ou tá elogiando o Lula, como o Fernando Henrique Cardoso e companhia, ou tá nesse joguinho de cena para fingir que agora é uma oposição ferrenha a essa esquerda. Não são, né? Não, tiveram a oportunidade de mostrar que são de fato oposição e não são, né? Então, dessa linha, eu quero dizer, eles têm culpa no cartório. Todo mundo que pregou uma postura de isentão, todo mundo que pediu para anular voto diante dessas alternativas que se apresentavam, é cúmplice, tem culpa no cartório, tá junto com o que vai vir por aí. E eu adianto, o que vai vir por aí não é muito legal. Você acha que vai ser uma merda, nós sabemos, mas você acha que não vai ter merda para todo mundo? Olha, Emílio, vamos tentar ver o copo meio cheio, né? Que é a esperança de muito tucano. Não, Lula, que embarcou nesse discursinho, né? Vamos salvar a democracia, porque eles odeiam o Bolsonaro, por vários motivos, né? Primeiro que o Bolsonaro é alguém de direita, porque essa postura sem muita liturgia do cargo incomoda muito alguns tucanos, esquerda caviar, Sorbonne, né? Agora, vamos lá, né? Qual é a esperança deles? E agora a de todos nós. É de que o Lula enxergue sempre essa espada na cabeça, a espada de Damocles, né, sobre a sua cabeça, porque o vice dele é o Alckmin, o vice dele é um tucano. O Alexandre de Moraes não é um cara do PT no STF, é um cara dos tucanos. O Gilmar Mendes, idem. Então a gente sabe que essa concertação toda, essa frente ampla pela volta do ladrão à cena do crime, tem como comparsas uma turma muito grande ali que não gosta muito do Lula, que o Lula desce com Engove, com Plasil, mas eles adorariam uma Tebet, um Alckmin, né, no comando do show. Então, o Lula vai ter que patinar em gelo fino para trazer os companheiros, para trazer a turma da Gleisi, do Dirceu, do Boulos, né? E compactuar de alguma forma com Meirelles, Arminio, a tucanada toda, que vai o tempo inteiro tentar falar assim, não vai radicalizar para o lado da Venezuela e da Argentina que vai dar ruim para você. Como o Senado é mais conservador a partir do ano que vem, né? Em que pese ali uma turma que surfou na onda bolsonarista, mas é fisiológica, como aconteceu em 2018. Mas é um Senado mais conservador. Se essa turma tucana compor com o Senado bolsonarista, derrubam o Lula. Então, não vai ser uma vida mansa para a patotinha da esquerda radical.
Eles vão ter que contemporizar e fazer concessões à turma dos tucanos. E essa turma não quer botar fogo no circo do ponto de vista econômico, né? Eles querem um pouquinho mais de cautela. Abre torneira, joga um dinheirinho para ONG ambientalista, joga um dinheirinho para artista decadente na Lei Rouanet, vamos deixar aqui alguns empreiteiros felizes, mas não é, né, ligar o dane-se, não é fingir que não existe amanhã. Então, a expectativa, Emílio, é que a coisa vá degringolando. O Brasil perdeu uma grande oportunidade, como dizia Roberto Campos, o Brasil o Brasil nunca perde uma oportunidade de perder uma grande oportunidade. Então, a coisa vai degringolando, mas vai boiar. O Brasil, ele normalmente não afunda. Quando estava afundando com a Dilma, né, o que o sistema fez? Expeliu a Dilma. Então, o Lula vai ter essa espada na cabeça constantemente. Então, minha expectativa é de que a coisa vá piorando em vários aspectos. Moralmente já é uma derrota enorme. Como é que você educa um filho num país desses para dizer que é feio roubar, né? Ele vai lembrar que o roubo compensa. Então, é muito triste, mas do ponto de vista econômico, a coisa vai piorando, vai deteriorar, mas não vai afundar. Não vão deixar os que querem preservar as galinhas dos ovos de ouro. Posso fazer uma? Muito bem, a gente tem uma informação aqui que é de... Oi? Pô, mas me avisa na hora que for entrar, né, Adriano? Bom, pode continuar, por favor. O presidente vai falar? Não é o presidente. É alguma coisa aqui que eles me passam na hora, mas não é agora. Então eu não sei quando é. Queria perguntar pro Consta, o discurso do Lula, apesar de insensado pela mídia marrom, ele é um discurso ainda para a base. É um discurso até fanatizado em vários aspectos. E a hipocrisia é essa, né? Escancarada. Ele fala que vai governar, não existem dois Brasis, só que ele fala aqui com aquela velha história da guerra cultural. Ele vai agora combater o racismo, o povo indígena não vai ser cidadão de segunda categoria. Ele vem com todo esse conteúdo de ressentimento, de disputa entre grupos sociais. E eu queria ouvir de você, Consta, o discurso ainda não é um discurso de união. Ele faz parecer que mas é um discurso de cisão. Muito bem. Óbvio. Só um segundinho, agora eu tenho... Ô, Consta, eu também queria que você acompanhasse agora para você comentar depois. Por favor, as informações, pode entrar quem tiver aí, por favor. Vamos lá, direto de Brasília, pode falar. Olá, Emílio, tudo bem? Beleza. Olá, Emílio, tudo bem? Quem nos acompanha, vamos lá então entender essa mudança, uma apuração aqui da capital federal sobre essa chegada. Lula deve aumentar cerca de 40% dos ministérios aqui na esplanada, que seria a recriação, inclusive, de alguns ministérios. Vamos lá, eu separei alguns nomes para a gente entender. Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo, que foi derrotado, seria ali da área econômica. O nome de Flávio Dino, também Justiça e Segurança seria o nome. Geraldo Alckmin vai ficar como vice-presidente, mas também de olho na área econômica e na articulação e também na agricultura. Jacques Wagner também na área econômica. E aí Reginaldo Lopes, líder da oposição ali também no Congresso, ficaria na educação. Muito embora essa tenha uma divisão ainda, Emílio, sobre a senadora Simone Tebet, que também disputou a corrida ao Planalto, não conseguiu se eleger e também com interesse em ficar com a educação. E aí o nome de Wellington Dias na área econômica e com essa articulação. E aí chega Henrique Meirelles, chega também o Roberto Azevedo e, como eu disse, a Simone Tebet, que disputa também o mesmo interesse ali. O senador Randolfo Rodrigues com o desenvolvimento regional, que também é um ministério muito importante, e com a chegada de novos ministérios. Exemplo seria uma divisão sobre direitos humanos e o Ministério da Família, além da chegada do Ministério sobre a área indígena. Esse olhar voltado aos indígenas, que também é uma defesa de Lula. Só para finalizar rapidamente, uma apuração que eu fiz agora, aqui na manhã desta segunda-feira, chefe da Casa Civil, ministro Ciro Nogueira, já fez contato, ligou e conversou com Lula, eleito ontem nas eleições do segundo turno, e se colocou à disposição para fazer essa mudança harmônica, segundo interlocutores que me confirmaram essa informação. Essa conversa foi hoje na parte da manhã, já começam a receber essas reuniões e a chegada então do novo governo. Aqui no Palácio do Planalto, nenhuma fala de Jair Bolsonaro
mais de 12 horas após as eleições. Emílio. Obrigado, Bruno. Obrigado pelas informações. Eu não chamei você de Bruno porque foi meio confuso aqui. Você acabou entrando em cima da hora. Obrigado, Bruno Pinheiro, diretamente de Brasília, com as últimas informações. Já vou passar pro Constantino. Show. E aí, Consta? Bons nomes essa escalação, hein? Parece a escalação do Tite. Parece. O Consta travou. O que você achou desses nomes Superman. aí? O que você achou, Samida? Tô esperando o cara da economia. Meirelles. O que você achou do Meirelles? Não, o Meirelles não está confirmado e eu quero saber da economia. Puseram gente, por exemplo, o Alckmin não é um cara de economia. Mas ele tá vice. O Haddad de economia também preocupa isso daí. Eu sei, mas o Crivella foi ministro da pesca da Dilma. Aí vamos criar um ministério. O cara nunca pegou no molinete, ele foi ministro da pesca. Nem uma minhoca. E aí, você ouviu aí, ô Consta? Ouvi. É terrível, né? O time terrível. Olha só, o que o Lula tá discutindo, e eu vou responder ao Marco Antônio, é a divisão do butim. Por isso que o discurso dele ainda é voltado para dentro. Agora, tem um grande truque aí que a gente tem que tomar muito cuidado, porque vai vir um clima de vingança, em que pese Eliane Cantanhede e companhia falar que o discurso foi histórico, que ele exala amor e união, a gente sabe que não é nada disso. Logo depois ele falou fascistas, ele vem com um clima de vingança e uma visão totalitária. E o truque todo dos petistas consiste na premissa falsa de que Bolsonaro e qualquer um de direita é um fascista. Então eles querem união, eles amam todo mundo, desde que não seja fascista. Não dá para amar fascista. E quem é fascista? Qualquer um à direita do PSDB. Então aí consiste o truque. Eles estão falando em união, eles estão falando em pacificação para o clubinho deles. A esquerda, a hegemonia da esquerda, tucanos e petistas, vão voltar a ser felizes numa ciranda vermelhinha, desde que você possa fazer um expurgo e caça às bruxas, hoje que é Halloween aqui, né? E perseguir, censurar a turma de direita. É aí que está o segredo dessa mensagem que a mídia corrupta enxerga como um discurso de amor e união, enquanto que a gente está vendo, estou vendo ele falar que 1/3 do eleitorado brasileiro é fascista. Como é que vai ter união e como é que ele vai governar para todos assim? É porque ele não considera 1/3 da população brasileira, a quase metade, gente, né? Eles não são seres humanos, né? Na cabeça deles não são seres humanos. O Piperno vai hoje aí, você pergunta se o Bolsonaro é ser humano, ele já disse aqui que não, né? Então, para essa turma, não estão lidando com seres humanos. Então, esse que é o truque, viu? O discursinho de união deles é a união para quem quer participar do butim, do teatrinho das farsas. Vamos fingir que a democracia foi salva. Se você não está nessa, você vai ser, de forma implacável, perseguido, censurado, você vai ser expurgado do esquema, do sistema, do clubinho e vai se tornar um pária. É a minha vida inteira assim, eu cresci, na minha carreira de comentarista, eu cresci na oposição. PT chegou ao poder em 2003. Eu sou antipetista desde 1993. Estou chutando uma data porque eu nasci em 76. Estou imaginando assim alguma consciência já. Eu sempre fui antipetista na minha vida. Então eu estou acostumado. Estou acostumado a ficar na oposição, no movimento de resistência a isso e mostrando a hipocrisia da esquerda caviar e lembrando, né, das previsões estapafúrdias. Dilma, uma grande gestora. Eu ouvi isso de CEO de banco. CEO de banco. O cara virou pra mim e falou, não, Rodrigo, mas o que você acha? A Dilma é uma gestora eficiente. Aí eu olhava pra ele assim, meu Deus, o cara acreditou no Globo. Então, eu tô onde eu sempre estive. É triste pelo Brasil, que poderia ser e não será, pelos pobres brasileiros honestos, que esses vão se ferrar muito mais do que a média, né? E combatendo, fazendo um movimento de resistência para mitigar o estrago dessa quadrilha socialista. É onde eu sempre estive. Não vou mudar, não. É isso aí, Consta. Consta tá bravo, hein? Tá bravo. Tá bravo, hein, Consta? Triste. Chateado. Mas tá. Não, mas se você for pensar bem, cara, eu acho que o Bolsonaro não fez feio nessa campanha, não. Porque o Bolsonaro... E foi uma campanha esquisita, hein? Sim. O Sami veio com essa conversa. Não, a democracia... Foi uma campanha esquisita. Isso é lógico. Foi o Piperninho também. Olha, a democracia... Mas qual que é a solução? Foi uma campanha... não sei, tem gente pedindo intervenção militar, não ajuda em nada. Não vem com essa conversa. Queira jogar um papo nos outros. Eu tô falando... Se me permite uma comparação com os Estados Unidos, até porque muito do que o Brasil está vivendo parece uma cópia escarrada do processo americano, né? A postura da mídia, o sistema, a turma democrata usou o FBI para perseguir a turma do Trump.
né? As instituições foram esgarçadas. E hoje, quem é o favorito, na minha visão, e que seria melhor gestor do que Trump, eu acho, é o meu governador aqui, o Ron DeSantis. Então, ele consegue absorver a firmeza do Trump em peitar esse sistema, mas com mais inteligência e liturgia do cargo. Então, o que vai ter que surgir no Brasil é uma liderança dessas. Alguns falam do nome do Zema, alguns pensam em Tarcísio, eu não sei. Eu acho que falta a ambos uma visão de guerra cultural. Sim. Do que a gente está enfrentando. E carisma, também, né? Tem que aparecer um Bolsonaro sem os excessos bolsonaristas, para poder ser mais articulado e inteligente na estratégia de peitar esse sistema podre e carcomido dos tucanos e petistas. Não, o Consta, todos e falar, eu vou pro pau. Acontece o que aconteceu. Ô, Consta, mas é difícil arrumar um cara que seja carismático igual o Bolsonaro. Isso aí aparece um de vez em quando. Não tem. Zema é legal, mas não tem. O Tarcísio também, não tem carisma, não tem um punch pra chegar lá. Mas tem uma... a esquerda tampouco tem, né? Lula tá ficando mais velho e não conseguiram produzir nada, né? Ele já falou que não vai candidatar à reeleição. Tem que esperar. Lógico que vai. Só papo. É lógico que é papo. Não falou, né? O Bolsonaro devia ter acabado com a reeleição. Ele podia ter acabado com a reeleição. Podia. Aí você não tinha nem Lula nem Bolsonaro. Um erro. Entendeu? Aí tinha que ser os novos. Mas nessa é interessante. Agora tem uma coisa, viu, Samidana? Diga. Você vem com essa conversinha aí, os caras meteram a Constituição na gaveta. Claro, eu acho também. Então, a gente viu aqui que os caras meteram a Constituição na gaveta. Então não foi assim essa história, não. Eu acho também. Não é essa coisa, beleza. A questão é como resolve. Tem festa da democracia. Mas a questão é como resolve. Teve festa nenhuma. Não é festa da democracia, mas... Teve festa da democracia ou consta? Não teve, né? As instituições estão bastante aviltadas e ameaçadas. Nós vamos ter que ter um trabalho muito forte aí do legislativo, acima de tudo, para reconstruir essas instituições, para criar as leis que faltam, que essa turma do Alexandre de Moraes usa de pretexto, né? Não há um vácuo legislativo, então eu vou criar a lei de fake news da cabeça dele. Né? Isso é tudo muito perigoso. E a imprensa passou pano para isso. Então, o Brasil ele está sob ameaça. Então, nós vamos ter que reconstruir instituições, não tem dúvida. E é uma pena, né? Porque não existe mais aquela conjuntura favorável para as reformas, etc. A gente está falando, né, Consta, de volta de imposto sindical, a gente está falando do pensamento estatizante retomando protagonismo no Brasil, que é uma coisa que já devia ter sido enterrada, né? Festa na floresta. E o problema é o seguinte, né, Marco? A quantidade de parasitas está ficando muito grande e muito pesada para o hospedeiro. Então, aquele que carrega o Brasil nas costas, não só o Brasil, né? Bora trabalhar que a gente tem que pagar o metrô de Nicarágua, gente. Sim. Né? Então, assim, os que trabalham e carregam nas costas esse Atlas, né? Estão ficando cansados, né? Porque o sistema é pesado, né? Agora, goste ou não do Constantino, as análises que ele fez, ele acertou várias. Inclusive dessa história lá do PSDB pular para a esquerda. Na tua visão, como você colocou agora, você fala, né, que político não pode deixar ocupar espaço. O que você acha do Bolsonaro? Qual que é a postura que ele deve ter? Se ele deve ou não se pronunciar? E se, como você falou, se tem alguma outra possibilidade que você enxerga na direita agora? Você falou do Zema, você falou do Tarcísio. Qual que é a estratégia que você vê para o Bolsonaro nessa situação? O Bolsonaro pode querer voltar daqui a 4 anos, mas acho difícil. Em relação a fazer alguma coisa desesperada, que tem muita gente aí com esperança disso ainda, né? Teria que combinar com os russos, né? No caso, todo mundo sabe quem seriam nessa analogia, e eles não estão dispostos a isso, né? Por mais que tenha fortes suspeitas de algo estranho ali, né? Naquelas curvas tão retilíneas, de novo, né? Foi-se o timing de fazer alguma coisa sobre isso. O silêncio do presidente está incomodando o sistema está apreensivo, né? Mas sendo muito realista aqui, eu tenho que fazer análise, né? Não vou dizer qual seria uma torcida, no caso, porque isso no Brasil já é perigoso e tudo. Eu sou um defensor de instituições acima de tudo. Mas tem muita gente com a sensação de que é nisso que deu jogar nas 4 linhas, né? Quando você é um cara que obedece todas as regras e o seu adversário soca abaixo da cintura, bota dedo no olho quando o juiz não está vendo, você vai perder. A chance de você perder aumenta. Então, isso é um dilema antigo na direita. Tem uma turma da direita que acha que a direita tem que começar a jogar sujo como a esquerda. Eu acho que isso é a morte de todos. Se você começar a aceitar
que os nobres fins justificam quaisquer meios, aí já acabou, aí não tem mais razão de ser na existência da direita, que ela vai pregar a defesa das instituições, da república, né? Do caminho correto. Agora, é uma luta inglória, é uma luta mais lenta, exige um aprendizado do lado de lá, né? Então, assim, não acho que há muito o que possa ser feito aqui. A verdade é essa, né? Assim que começou a eleição, eu coloquei alea jacta est, que em latim a sorte foi lançada, né? Jogou o dado. E o dado, viciado ou não, deu 13. Então, assim, o que adianta ficar... aqui nos Estados Unidos, eu fiz essa análise lá atrás. Não, vamos ser realistas. Se der e a gente desconfiar, não vai ter muito o que fazer, não. Aconteceu nos Estados Unidos. Levaram na mão grande, tem um monte de suspeita de coisa estranha aqui. O Trump apelou para as cortes e não sei o quê, e ficou por isso mesmo. Então, assim, é triste observar como as democracias morrem, né? Muita gente democrata progressista escrevendo livro com esse título. E eles falam da ameaça fascista, da direita nacionalista, populista. Eles só não querem ver os bárbaros dentro do portão, né? A turminha que vai solapando as instituições, porque afinal é por uma causa nobre. Impedir o fascismo. Aí pode tudo, né? E tá dando no que tá dando. Então, é tudo muito preocupante. Nosso esforço de longo prazo é reconstruir as instituições. Esse é o esforço. O problema é que quando a canhota entra, fica 30 anos ainda. Nós nem vamos ver isso aí, ó. 30 anos esses caras vão tocar o barco aí. Consta, muito obrigado, meu velho. Muito obrigado, Rodrigo Constantino aí, com esta grande audiência do Pânico aqui na Jovem Pan. Muito petista tirando sarrinho, mas isso faz parte do jogo. E graças a Deus, a gente tem que ser democrata nessa hora. Mas que foi esquisito, ninguém me tira da cabeça, não.